Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez para um webinar da ABINC, desta vez mostrando uma parceria que o BNDES e a ABINC firmaram no sentido de providenciar e beneficiar serviços de financiamento e tudo mais, que vocês terão a oportunidade de enxergar como vai ser feito isso durante a nossa apresentação. E para isso nós trouxemos duas pessoas muito importantes nesse mecanismo desses financiamentos. Nós temos aqui o Gabriel Aidar, que é o gerente de relacionamento e fomento aos clientes do BNDES, e o Matheus Chaguri, é um engenheiro que é o que faz todo o gerenciamento do credenciamento da indústria 4.0. Essa apresentação ela tem todo um contexto de mostrar como o BNDES está preocupado em fomentar essas empresas, essas iniciativas novas, principalmente nesse mundo novo de IoT. É muito importante vocês perceberem que a coisa é muito simples, mas ao mesmo tempo fundamental para o crescimento desse mercado. Para a gente começar, eu queria deixar alguns recados, que as perguntas elas poderão ser feitas pelo chat, e no transcorrer da apresentação, se couber, a gente encaixa essa pergunta durante a apresentação. Caso isso não seja possível, nós faremos no final essas perguntas e o pessoal do BNDES, tanto o Gabriel como o Matheus, estarão disponíveis para responder com a maior boa vontade. Então, para iniciar e para a gente tocar a bola para frente, Gabriel, a bola é sua, por favor, muito obrigado. Quero agradecer profundamente vocês dois por estarem conosco mais uma vez. Obrigado, Paulo. Primeiro, eu queria dar uma boa tarde aí para todos e todas que nos assistem. Agradecer, né, essa oportunidade, esse convite aqui da BINC, né, e agradecer aí na pessoa do Paulo, essa oportunidade para a gente vir falar aqui de um novo programa do BNDES, um novo produto de crédito muito importante para o financiamento aí das tecnologias 4.0. A gente aqui, estamos eu e Matheus, a gente vai fazer uma dobradinha, fazer uma apresentação, onde eu vou começar aqui falando, né, do que se trata essa linha, né, as principais características, o que apoia, para que serve, como, né, as empresas podem acessar essa linha, e depois o Matheus vai entrar falando aí uma parte muito importante do credenciamento, tá? Aqui, como vocês vão ver, a gente está falando de um produto que exige aí que os fornecedores da 4.0 se credenciem no BNDES. Então, por isso aí o webinar focado no credenciamento de serviço tecnológico. Então, eu vou começar a apresentação e eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá todo mundo... Alguém pode me confirmar se está visível a apresentação? Tá ok, Gabriel? Estou vendo aqui. Tá bom. Ok. Vamos lá. Bom, eu acho que aqui eu não preciso me alongar demais, mas o que a gente está trazendo hoje é um apoio do BNDES ao novo padrão produtivo trazido aí pelas tecnologias 4.0. Tá? Uma coisa muito importante, eu não preciso aqui falar isso para vocês, porque vocês vão saber muito melhor do que a gente do BNDES, que estamos começando a colocar o pé aqui, vocês já são aí empresas estabelecidas desse ecossistema aí de 4.0, mas uma coisa muito importante o BNDES está tentando ter um olhar para 4.0 focado não apenas na indústria, né, que é o core, talvez, aqui das tecnologias, mas também das suas aplicações aí para serviços, né, a parte de logística, prestação de serviço, comércio, né, a parte de agricultura, a parte de saúde, próprio setor público, então aí, né, várias soluções aí de cidades inteligentes, enfim. Então, a gente quer trazer uma visão bem ampla do que a gente considera 4.0, tá? E do que a gente vai falar mais à frente aí dos serviços tecnológicos aí apoiados pelo BNDES. Bom, os atores desse mercado, né, que o BNDES tem mapeado, né, então, claro, que as associações, né, que reúnem aí as empresas fornecedoras da 4.0, aqui, claro, destaque aqui para a BINC, né, quem a gente fala hoje, mas, enfim, há várias associações aí
dessas empresas de base tecnológica, mais, né? A gente tem o mundo aí dos fabricantes, o mundo das integradoras, né? Ambos aí atuando na 4.0. Tem um olhar sobre os institutos, né, os ICTs, né, Institutos de Ciência e Tecnologia, que trazem aí uma grande contribuição também para o serviço 4.0, que a gente já vai falar. E aí, obviamente, a gente conversa sempre com os agentes financeiros, que são nossos parceiros aí na pulverização e do crédito, né, no repasse aí das linhas do BNDES. Bom, então, o que o BNDES está apoiando com o chamado BNDES Crédito Serviço 4.0? Então, aqui é um financiamento para aquisição de serviços tecnológicos credenciados lá no BNDES. Então, para quem conhece o Finame, a gente está falando do mesmo modelo de financiamento. Então, como que funciona no Finame? O fabricante aí da máquina procura o BNDES, credencia seu equipamento aí com a equipe lá do Matheus, lá os colegas do Matheus, no CFI do BNDES. Gente, minha apresentação parou ou não? Não, né? Parou não. Ok. Então vamos lá. Então o fabricante procura lá o BNDES, o Matheus vai falar desse processo de credenciamento no Finame, né? Como funciona. E depois, uma vez credenciada aí a sua máquina, ele vai realizar aí dezenas, centenas de transações com o financiamento do BNDES que vão envolver essa máquina já credenciada lá no banco, no BNDES. E esse financiamento, é importante dizer aqui, ele é de forma indireta, ou seja, a empresa que for contratar aqui o serviço tecnológico vai buscar um agente financeiro para financiar. Então, rebobinando aqui a fita para ficar claro. Você é fornecedor de um serviço tecnológico. Então, aqui a gente está falando de intangíveis, né? Estamos falando aqui de prestação de serviço. Você vai credenciar o seu serviço no BNDES, e isso é muito novo, o Matheus vai falar sobre isso. Uma vez o seu serviço credenciado no BNDES, a sua prestação de serviço credenciada no BNDES, todos os seus clientes que virão adquirir esse modelo de serviço vão utilizar esse credenciamento que você vai ter feito uma única vez para financiar aí a aquisição do serviço que ele vai estar fazendo com a sua empresa. Lembrando aqui, que não é o matéria hoje dessa apresentação, mas o BNDES também tem uma linha para equipamentos da 4.0 que estão credenciados lá no Finame. Mas isso aqui não vai aparecer hoje, a gente pode falar disso depois. E o que são esses serviços tecnológicos, né, que a gente está falando aqui para vocês? Eles são os intangíveis, tá? Eles são os recursos humanos, então o que você tiver aí de pesquisador, o que você tiver de engenheiros, de técnicos, consultores, que vão estar utilizando tecnologia desenvolvida pela sua empresa, né, ou comercializada aí pela sua empresa, enfim, softwares, né, métodos aí de aplicação da 4.0, enfim, eu não vou me deter muito disso, o Matheus vai falar, mas essa tecnologia combinada com HH utilizado vai configurar, então, a prestação de serviço, entendida aí pelo BNDES, e que vai poder ser tanto comercializada como uma única prestação de serviço, como também o que vocês chamam aí do as a service, né, da assinatura, né? Então, uma prestação de serviço contínua aí, que envolva alguns meses de ir das empresas e prestação de serviço, de tratamento de dados, enfim, toda essa possibilidade de combinação estariam aí sendo objeto de financiamento, tá bom? E a gente vai falar que tem categorias desse serviço tecnológico, para não ficar uma coisa muito solta, a gente categorizou aí em 7 grupos, e que aí você vai ser a sua porta de entrada de você, fornecedor da 4.0, no BNDES, tá? Por meio dessas categorias que a gente vai falar já daqui a pouco. Então, falando aí bem rapidamente, tá? Quem pode buscar esse financiamento? Aqui eu quero mais uma vez lembrar. Quem vai buscar o financiamento é o usuário do serviço da 4.0, é o seu cliente, não você, fornecedor da 4.0. Você, fornecedor da 4.0, vai credenciar o seu serviço, assim como credencia o equipamento na Finame, e vai poder financiar a sua venda, mas o beneficiário, mais uma vez, vai ser o teu usuário. E esse usuário pode ser as empresas, né, PJs aí de todos os portos, tá? Inclusive aí também vai ter setor público. E no caso rural, a gente abre a possibilidade da pessoa física. Então, o produtor rural
que porventura, né, não tenha constituído PJ, ele entra também para financiamento. O modelo é indireto, então aqui o seu usuário deve buscar um agente financeiro, e no mesmo molde do Finame, o próprio fornecedor pode indicar um agente financeiro, parceiro, que realiza a operação, e a partir daí vai ter o repasse do BNDES. O BNDES financia 100%, tá, do valor da prestação de serviço e possibilita ainda um 20% desse valor ser composto aí de um giro associado, ou seja, de um recurso livre que o seu usuário pode utilizar para adquirir algum componente de algum terceirizado, algum material elétrico aí para instalação, algum custo de pequenas obras de instalação, enfim. Esse é um recurso que está ali separado, sem estar necessariamente diretamente vinculado ao serviço credenciado do BNDES. Qual o custo dele? Tá? Ele tem 3 possibilidades de taxa de juros que hoje são ofertadas pelo BNDES. É a TLP é a taxa de longo prazo do BNDES, que é aquela que é composta do IPCA, então é a taxa de inflação, mais cerca de 1,8% ao ano, que está hoje, esse valor é fixo. A outra alternativa é a TFB, que hoje gira em torno de 6,3% ao ano, depende do prazo da operação, mas isso seria uma média, 6,2%, 6,3% ao ano, ou a taxa Selic, que hoje está na casa de 2% ao ano, mas o financiamento contratado da taxa Selic vai oscilar, junto com a taxa Selic. Na taxa fixa do BNDES anterior, de 6,2%, aquela taxa não muda ao longo de toda a operação. Adicionado a isso, vem um spread operacional de 0,95% ao ano do BNDES e o spread do agente financeiro. Então, para resumir bastante, assumindo aí que a empresa está tomando uma taxa fixa de 6%, 6,2% ao ano do BNDES, esse recurso sai a 6,3% ao ano do BNDES e acrescido a isso vai ter o spread do agente financeiro. Claro que se for Selic, hoje ele sai a 3% ao ano do BNDES, mais ou menos. Mas isso aí oscila ao longo do tempo, E isso se soma ao spread do agente financeiro, que vai ser baseado na negociação aí do seu cliente com o agente financeiro. O prazo aqui está de 10 anos, 120 meses, sendo aí que tem uma carência mínima de 3 meses e máxima de 24 meses. E o limite de operação ele está até 5 milhões por operação. O que a gente acredita com isso? A gente acha que está trazendo uma linha, pensando principalmente em serviços intangíveis, é uma linha praticamente inexistente no mercado. O que a gente mapeou aí ao longo da construção dessa linha de crédito foi que muitas vezes as empresas que fornecem aí 4.0 como serviço, que elas fornecem isso utilizando no máximo uma antecipação de recebíveis, que tem taxas aí exorbitantes no mercado. Então, a gente está trazendo um produto que tem uma taxa aí sai aí do BNDES a 6, 7% ao ano, mas que, em particular, traz um prazo bastante alongado e que viabiliza financeiramente a operação para o seu cliente. Lembrando que, se, por exemplo, se tratar aí de uma venda de serviço contínuo, uma assinatura, o que hoje o cliente pague no máximo 12 meses, quando ele parcela aí, eventualmente, a assinatura, ele vai poder parcelar aí em até 10 anos com o seu banco, por mais que essa operação aí seja de 12 meses originalmente. E aqui é importante dizer que, assim como no Finame, o recurso, quando sai do BNDES, ele vai para o fornecedor. Então, o fornecedor que recebe aí, repassado pelo agente financeiro, o recurso oriundo da prestação de serviço. Então, o beneficiário do financiamento é o cliente, é o usuário, mas quem recebe o recurso financeiro é o fornecedor, é o mesmo esquema do Finame. Então, na verdade, a gente está falando aqui também de uma antecipação de um recebível, mas com condições aí muito mais vantajosas para o cliente e, por que não, para o fornecedor que está se beneficiando. Então, na verdade, o BNDES, apesar de estar ali com o crédito indo para o cliente, ele está, na verdade, tentando gerar aqui escala para todo o ecossistema de 4.0. Então, nos mesmos moldes que o Finame historicamente gerou, toda uma importância de escala para a nossa indústria de bens de capital, aqui o foco é na 4.0. Bom, Matheus, aqui eu vou passar para você e aí eu posso ir passando os slides conforme você vai precisando, tá bom? Perfeito, Gabriel. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Como o Gabriel comentou aí, eu vou tentar explicar um pouco mais detalhadamente esse processo
que é pré-requisito, né, para que os financiamentos ocorram, que é o processo de credenciamento. Vou passar aqui com um pouco de... Não vai dar para detalhar tudo, mas eu vou tentar explicar como é que funciona e indicar onde vocês podem buscar depois as informações detalhadas também para poder executar o processo aí de credenciamento, tá? Bem, essas são as categorias de serviços que a gente elencou para participação, né, do credenciamento no âmbito do programa, né? E nota-se que eles não são exclusivos de indústria 4.0, vamos dizer assim, mas ele tem também algumas categorias que a gente incluiu por serem complementares ou requisitos que em algum momento a empresa vai precisar desenvolver para poder chegar num patamar tecnológico mais avançado e aí sim atingir nos níveis de indústria 4.0, vamos chamar assim, tá? Então, a primeira categoria que a gente colocou foi a manufatura enxuta. Nesse caso, a gente está falando da consultoria, né, do Lean Manufacturing, um projeto de consultoria. E essa categoria ela tem um pré-requisito que é o credenciamento do fornecedor no Brasil Mais Produtivo, tá? do programa do Ministério da Economia. Então, a gente precisa que o fornecedor que queira credenciar uma consultoria em manufatura enxuta tenha esse credenciamento prévio, tá? Depois, projetos em digitalização, né? Qualquer projeto que vislumbre a digitalização de processos tradicionais estão englobados aqui nessa categoria. E aí pode ser o plano de digitalização, a parte de sensorização, a incorporação de softwares de análise de dados, enfim, tudo isso está contemplado aqui na parte de digitalização. Projetos de IoT, então, projetos de implantação de ambientes em IoT estão previstos, né? E aí entra todo o projeto, sensorização, a parte vamos dizer, de dispositivo final, né? Que vai dar o layout final com a solução para o cliente, o software, vamos dizer assim, tudo isso está englobado em soluções em IoT, tá? Manufatura avançada. Qualquer projeto de flexibilização ou de transformação de processos industriais em processos de manufatura avançada, que envolvam robótica, envolvam análise de dados, analytics, a parte de automação por exemplo, transportes autônomos, tudo isso a gente está considerando aqui na manufatura avançada e a gente pode credenciar nessa categoria. Desenvolvimento de novos produtos ou processos, né? Então aí é o desenvolvimento de algo novo, de algum processo novo ou de algum produto novo. E aí a gente está falando em biotecnologia, novos materiais, novos processos de manufatura, microeletrônica, automação, qualquer projeto nessas áreas, de desenvolvimento nessas áreas, poderia ser credenciado, ou seja, a possibilidade de realizar o projeto, né, poderia estar credenciado e poderia ser contratado por um terceiro para ter esse projeto desenvolvido, tá? Aí Tecnologias... Oi, pois não. Você tocou num ponto interessante, porque aí é tudo coisa nova, né? São novos produtos, novos processos. Perfeito. Quando você fala que você contrata uma empresa, deixa eu entender se ficou claro, porque até tem uma pergunta aqui da Tatiana que ela fala, a empresa, para se proteger, quem cuida do registro da marca, da elaboração e acompanhamento dos processos de desenho industriais, tudo, é tudo fora ou vocês têm essa empresa terceirizada? Eu não entendi direito. Até por patentes, né? Vamos imaginar assim.
Como é que isso estaria sendo contemplado nesse item 5? A empresa que faz esse desenvolvimento, enfim, ela pode credenciar como tendo a solução. Olha só, eu sou especialista em desenvolver projetos de desenvolvimento na área de telecomunicações, por exemplo. Tá? Então ela vai credenciar como solução projeto de desenvolvimento de novos produtos em telecomunicação. Isso vai estar lá no nosso catálogo. A empresa que quiser, que tem uma ideia de desenvolvimento nesse setor, pode contratar esse credenciado para realizar esse desenvolvimento. E aí contar com o nosso financiamento para poder pagar esse fornecedor por isso. Tá? É óbvio que aí tem todas as questões de contrato, né? Aí esses acertos a gente não se mete. Por exemplo, quem vai registrar a propriedade, vai ter pagamento de royalties sobre esse desenvolvimento na fase comercial, enfim. Isso tudo é um acerto entre as partes que a gente não entra nesse mérito. Tá? Matheus, eu acho que vale destacar que no processo de credenciamento não é necessário abrir, né, a tecnologia envolvida, assim, a gente não entra no mérito, né, de qual é exatamente, falou aí, desenho industrial, né, não entra necessariamente nos detalhes do projeto específico. É mais assim, o que eu acho que a equipe, né, Matheus, o que a sua equipe vai olhar são aí dos componentes que são envolvidos aí no processo de prestação de serviço, e ela ser delineada em termos gerais, né? Para saber um pouco o escopo, esse tipo de coisa. Mas eu acho que você não tem essa preocupação assim, não vai ter nenhuma publicização de eventual. Vocês tinham uma preocupação desse sentido também? Não, nada do que, por exemplo, o resultado desse desenvolvimento, a gente provavelmente não vai ter nem conhecimento. Tá? É uma coisa realmente entre as partes. Um eventual acompanhamento nosso, a gente vai observar ali algum relatório, uma nota fiscal que foi emitida de parte a parte, mas só. A gente não vai entrar no mérito da avaliação daquilo que foi entregue como resultado da prestação do serviço. Por isso mesmo, o cuidado que a gente está tendo agora em selecionar bem as empresas que vão participar do catálogo. Tá? Esse é mais um ponto importante de preocupação, justamente por conta disso. Não sei se ficou claro, Paulo. Não, eu acho que é o seguinte, tem muita coisa que o pessoal vai ter que entender, que vocês estão financiando um projeto. Isso. Agora, esse projeto tem diversas fases, como você falou em telecomunicações, tem toda a parte de homologação na Anatel, por exemplo. Isso é uma coisa que vocês não fazem, quem vai fazer são empresas especializadas para isso. Aliás, tem parceria conosco dentro da BIC para fazer isso. Então, são outras lados operacionais do projeto, né? Isso. Não, e uma parte importante, o lastro, eu devia até ter falado isso na parte operacional aí do crédito. O lastro dessa operação é a nota de serviço emitida aí pelo prestador, tá? Perfeito. Então, o que vai estar ali constando na nota é exatamente aquilo financiado. Então, se há uma outra empresa, uma terceira, envolvida, por exemplo, numa fase aí de aprovações, né, de parte de regulamento, enfim, de qualquer validação que precise ter em órgão regulatório, isso está por fora, né, isso está fora da prestação de serviço original, então não está dentro do que vai ser financiado. Perfeito, obrigado. Eu acho que é por aí mesmo. Legal. Bom, o próximo ponto aqui é a tecnologia industrial básica, que também não está, vamos dizer assim, não está diretamente relacionado à indústria 4.0, mas ela é um pré-requisito e é um apoio, é um complemento, vamos dizer assim. Então, toda a parte de normalização técnica, testes, ensaios, metrologia, prototipagem, empresas que são especialistas nesses tipos de processo podem credenciar como solução nessa categoria, né? Então, a gente tem lá empresa especialista em NR12, por exemplo,
Poderia entrar aqui essa parte de homologação de projetos em órgãos regulatórios, também poderia entrar aqui. Tá? Então, existe possibilidade de credenciamento de serviços dessas naturezas também. Tá? Projetos em eficiência energética e redução de resíduos, né? Então, otimização de usos energéticos e hídricos, né? Qualquer projeto de consultoria voltado para essa área, assim como a execução desse projeto, podem estar contempladas como soluções passíveis de credenciamento dentro do credenciamento de serviços tecnológicos. Tá. Aí, depois, quem quiser se inteirar com mais detalhe, eu vou demonstrar onde tem um regulamento com todos os detalhes disso que eu expliquei, que vai poder ser consultado por quem tiver mais interesse. Tá? E o importante aqui, né, Matheus, assim, isso aqui é a porta de entrada para vocês, né, fornecedores aí da 4.0, para o credenciamento. Então, assim, não tem uma necessidade de você se preocupar e falar, poxa, mas a minha solução, ela tem digitalização, mas ela, no fundo, é a internet das coisas. Não tem problema, assim, pode entrar na internet das coisas, não tem problema ter, eventualmente, algum sombreamento. O nosso objetivo foi tentar ser o mais exaustivo possível para a gente conseguir contemplar empresas que, porventura, têm lá um processo, né, de digitalização, mas que não envolva conectividade, né, Matheus? Então, assim, é mais... não se preocupem se vocês estiverem mais de uma categoria aqui, isso não vai mudar nada em relação ao financiamento, às condições, etc. Entre onde você acha que a sua empresa se melhor adequa e não se preocupe em eventuais sombreamentos. Aqui a gente tentou ser, assim, talvez ir mais pelo excesso do que pela economia. Não se preocupem com essas classificações no momento de realizar o credenciamento. Isso é uma coisa mais nossa, a gente vai tentar catalogar isso, mas para vocês o importante faz sentido como IAT e manufatura avançada, por exemplo. Submete, a gente vai classificar possivelmente nas duas. Tá? Então, não se preocupem com isso, o importante é mandar para a gente o credenciamento com as informações bem definidas da proposta, que a gente vai conseguir fazer essa classificação sem problemas. Tá? Beleza. Mudei aqui, Matheus. Perfeito. Aqui é só para mostrar no nosso site, essa é a página que tem todas as informações sobre o produto, né? BNDES Crédito Serviço 4.0. Nessa página você pode consultar também a lista dos fornecedores e empresas que já estão credenciadas, tá? Até a última atualização da apresentação a gente tinha 33 serviços, mais com 17 empresas, né? Acho que esse número até o fim da semana vai subir um pouco, a gente tem algumas coisas em análise aqui. Mas a gente está começando a formar esse catálogo. Tá? A gente também está planejando colocar aqui nessa página um catálogo um pouco mais detalhado, com informações das empresas e das soluções que estão sendo oferecidas. Então, também torna-se uma vitrine aí para as empresas que queiram participar, e pelo menos deixar exposto que é um fornecedor credenciado pelo BNDES, enfim, mesmo que a operação não saia, existe algum potencial de sair alguns contatos comerciais com base nisso. Então, é interessante que é mais uma possibilidade de venda, né, ou de exposição no mercado, vamos chamar assim, que o credenciamento está disponibilizando para as empresas. Apenas como exemplo, né, Matheus? A gente no BNDES experimentou muito com o cartão BNDES uma exposição aí dos fornecedores credenciados em nível nacional, né? Então, muitas vezes, você pega um fornecedor ali que pode ter um nome em determinada região, mas ainda talvez não tenha um alcance nacional, e uma vez que ele entra, né, num portal do BNDES, com o caráter, né, de aberto a todos, que é o BNDES, a quantidade de acessos que a gente tem, né? O BNDES não tem, né? Ele não tem interesse
dele é público, né, 100%, então isso aqui traz um alcance nacional aí para fornecedores a 4.0, que talvez hoje a gente não tenha ainda, né, um portal com esse escopo, né? Então acho que o BNDES ele tem uma chance muito grande na medida que cresça esse rol aqui de credenciados, né? Que a gente consiga avançar bastante. Também uma coisa importante, Matheus, desculpa me intrometer aqui na sua parte, mas só para ficar claro, vocês devem estar se perguntando, né? E os bancos, né? Como é que vai ser isso? O BNDES, a gente está no processo de fomento, a gente está esperando ganhar corpo o credenciamento, a gente está com um trabalho bastante ativo de fomento aí com as associações aí dessas empresas, né? De quem está nos assistindo, né? Com esse perfil. E na medida que a gente alcança em números mais expressivos de credenciamento, vamos começar a fazer eventos com bancos, e aí envolvendo bancos e associações, tá? Que é justamente para fazer o match aí entre os dois lados, né? E começar a trazer os clientes, tanto para o serviço 4.0, quanto para o financiamento para esse serviço. Vai lá, Matheus. Desculpa. Só para concluir também, dar um reforço no que você falou, Gabriel, a BINC, por ser uma associação brasileira, ela atua praticamente no Brasil inteiro, tem representantes de alguns estados, não são em todos, mas isso vem também demonstrar para esse pessoal que está distante, vamos chamar assim, que vocês estão aí, como você mesmo falou, da visibilidade para esse pessoal, né? E com isso, pegar a gente, às vezes, que está lá numa cidadezinha mais distante, que não tem noção que poderia estar pegando todo um financiamento, fazer todo um esforço para isso, né? Eu acho que é muito importante essa colocação que você deu aí agora. E até para complementar isso, um dos fornecedores podia ser até um ICT, ou não? Isso, desculpa, vai lá, Matheus. Desculpa. Não, é isso mesmo. Poderia ser um ICT, sem nenhum problema. A gente tem uma conversa bastante avançada, já temos aí vários institutos senais, né, espalhados pelo Brasil, que já começaram a se credenciar, outros ICTs. Eu não sei se a BINC, as empresas que conversam aqui também, tem relação com a Embrapi, né, o modelo Embrapi de apoio, também outro órgão aí público, sim, né, e o interessante da Embrapi é que naquele modelo tripartite, né, Instituto, Embrapi e empresa, o BNDES pode financiar a parte da empresa. Então, aquele montante que a empresa vai aportar para o projeto, eventualmente o ICT pode ser entendido como fornecedor, e aí a empresa entra como beneficiária do crédito, e aí ela pode financiar a parte dela na contribuição lá para o projeto. Então, inclusive esse categoria de desenvolvimento tecnológico, novo produto e processo, foi desenhado também pensando nesse modelo Embrapi. Então, na verdade, o BNDES está aproveitando aí várias sinergias, né, com instrumentos de políticas já existentes para combinar e tentar dar escala, né, dar atração de crédito para isso. Isso é muito importante. Desculpa interromper de novo, mas é muito importante o que você falou agora, Gabriel. É só para você entender que isso está disponível. Bom, isso depois a gente vai falar com calma. Vamos lá. Com certeza. E só lembrando, o BNDES, com esse modelo de repasse, ele hoje chega a 5 mil e poucos municípios do Brasil, tá? Você falou do município pequenininho. Então, 97% dos municípios do Brasil têm repasse de linhas do BNDES. Então, o BNDES ele não tem uma agência bancária, né? Ele está lá com a sua sede Rio de Janeiro e Brasília, né? Um escritório em São Paulo. Mas ele consegue, aí, usando a rede de mais de 50 bancos credenciados do BNDES, ele distribui crédito para o Brasil inteiro, tá? Acho que isso também dá um pouco a noção desse modelo aí de pensamento. Vai lá, Matheus, desculpa, já estamos alongando. Não, tranquilo. Depois, então, quem tiver curiosidade, quiser acessar o site para ver o que já tem credenciado, quais são as empresas, eu acho que é um exercício interessante. Até para... Ele ainda não está perfeito, como eu disse, a gente ainda vai colocar um catálogo um pouco mais expositivo aqui, mas a lista das empresas já está disponível, ela é atualizada semanalmente. Então, eu recomendo aí que façam uma pesquisa, entrem no site e deem uma olhada, tanto nas possibilidades do produto, quanto nos credenciados. Tá? Pode passar, Gabriel. Bem, e o que é avaliado, né, no nosso processo de credenciamento?
O processo de credenciamento ele tem duas etapas, na verdade, duas ou mais, né? A gente credencia a empresa, primeiramente, a gente avalia a empresa para ver se ela tem o perfil daquelas empresas que a gente gostaria de ter no nosso catálogo e o escopo do serviço oferecido. Então, primeiro a capacidade, né? A gente avalia a capacidade da empresa em entregar aquilo que ela está dizendo que vai entregar e o escopo da solução, do serviço, frente àquela lista de categorias que a gente criou. Então, basicamente, essas são as avaliações que são feitas, né? O importante na área o serviço é uma coisa que pode ser muito abrangente, né? E é natural que seja assim. Mas para a gente é importante que tenha algum grau de modularização dentro dessa abrangência, né? Preservado o escopo, ou seja, tem-se ali um escopo definido, né? E a gente criou dentro do sistema que apoia a atividade de credenciamento a possibilidade de criação de algumas faixas, por exemplo, de preço, de porte de projeto em termos de horas, se for um projeto, né? Se for um projeto, um serviço que é fornecido ao longo do tempo, a gente pede mais ou menos ali o tempo do contrato, né? O preço mínimo e máximo que aquilo pode ser ofertado no mercado. Isso tudo informações internas para a nossa avaliação. Nada disso vai para fora, deixando isso bem claro. Tá? Mas é importante que a gente tenha algum nível de modularização. Então, vamos supor que existam serviços que tenham clientes, tipos de clientes diferenciados por segmentos diferentes, por exemplo, automobilístico, comércio e serviços. Talvez seja interessante credenciar mais de um serviço, ou seja, esse aqui eu forneço para a indústria, esse aqui eu forneço para comércio, e fazendo esse tipo de recorte que eu comentei agora. Tá? Pode seguir, Gabriel. Aqui algumas informações que a gente pede, tá? Nem tudo que está aqui é obrigatório, tá? E eu vou tentar explicar o porquê que a gente pede algumas coisas. Ali na parte do fornecedor, né? Vocês veem ali que é o documento de ECF, que é o documento de escrituração contábil fiscal, que é um documento contábil, né, que traz ali as informações da empresa. A gente pede isso para ter uma noção da movimentação da empresa em termos de venda, faturamento, mas não é obrigatório que essa informação venha na partida, tá? Porque assim, existe no sistema uma funcionalidade para inclusão desse documento em formato TXT, para que o sistema já faça toda a leitura. E nem sempre é fácil as empresas conseguirem essa informação. Como ela é mais crítica para empresas industriais, que é o nosso, vamos dizer, o nosso processo padrão de credenciamento, e é uma novidade para empresas de serviço, a gente está orientando para que esse campo seja apenas justificado e não precise mandar agora esse documento de ECF. Tá? A mesma coisa o documento de RAIS. Pelo documento da RAIS, a gente tem uma noção dos empregados que a empresa tem, os empregados que estão relacionados à produção, os empregados que têm nível técnico mais graduado. Então, também não é necessário que isso seja encaminhado agora. Essas informações podem ser passadas de outra forma para a gente, tá? No processo de credenciamento. Contrato social, eventualmente, por solicitação nossa, também não é obrigado a mandar na partida. A gente pede um logotipo, um arquivo que contém o logotipo da empresa, porque, como eu disse, a gente está formando um catálogo
e é interessante que a gente tem uma visualização gráfica ali da empresa e daquilo que ela representa, uma representação gráfica dessa empresa, enfim. Um documento que conte com detalhamento da estrutura que a empresa possui, e aí essas informações de funcionários podem estar nesse documento, tá? Que não existe um formato padrão, né? Basta ser um texto que explique, olha, eu tenho laboratórios, eu tenho máquinas, eu tenho computadores, eu tenho pessoal, tem que me explicar qual que é a estrutura que a empresa tem disponível para fazer aquele serviço que ela está se propondo a fazer, tá? Eventualmente fotos dessa estrutura, descrição da equipe envolvida nos projetos, tá? É importante para a gente saber quem é essa equipe, justamente para poder fazer essa avaliação de capacidade de fornecimento e, eventualmente, serviços anteriormente prestados, exemplos de serviços que já foram realizados no passado e que demonstrem que a empresa está no mercado trabalhando e ofertando aquele tipo de solução, tá? Então, esse é a primeira parte do credenciamento. A segunda é o credenciamento do serviço propriamente dito, tá? Que aí a gente pede uma foto, uma representação gráfica desse serviço para fins de catálogo, como eu expliquei, um descritivo técnico que seja bem completo, que explique para a gente a proposta de valor, qual é a proposta de valor, o que está sendo vendido. Isso é importante a gente ter bem claro. Um currículo do responsável e, além do currículo, a identificação do responsável técnico pelo serviço. Isso para a gente poder, em caso de dúvida, ter um contato qualificado para poder nos explicar, né, maiores detalhes sobre o serviço que está sendo credenciado, tá? Isso também, como eu falei, não vai ser disponibilizado para o mercado, são informações para avaliação interna do BNDES. Eventuais notas fiscais. Minha solução tem componentes que são ofertados junto com o serviço, né? Ou seja, existem dispositivos que vão ser mandados em comodato lá para o cliente para que o serviço seja prestado. Coloque exemplos de nota fiscal. Existe uma apuração de conteúdo local da solução como um todo, e para fazer essa avaliação a gente observa notas fiscais emitidas daquela composição, vamos dizer, em termos de componentes, né? Então, no caso em que são utilizados esses componentes, a gente pede notas fiscais de aquisição desses componentes. Eventualmente, fornecimentos anteriores, como eu expliquei. Se quiser colocar um vídeo explicativo, a gente tem condição também de, no futuro, fazer uma exposição desse vídeo num local que a gente ainda vai definir. E um catálogo comercial. Se quiser anexar um catálogo comercial, também é interessante para a nossa avaliação. Pode passar, Gabriel. Lembrando, só uma coisa, aproveitar, qualquer dúvida que exista, né, em relação a essa documentação e tal, a gente estimula fortemente, né, Matheus, que a empresa não desista do credenciamento, porque ele tem sido muito simples, né, com quem aí tem tentado. Então, eventual dúvida, manda aí, por exemplo, via BINC aqui para o BNDES, por exemplo, ou pode abrir um Fale Conosco no próprio site, mas a BINC pode centralizar aí dos seus associados, e a gente tem sanado muitas dúvidas que tem facilitado o credenciamento, que ocorre em alguns poucos dias, tá? Então, assim, e aí no caso a caso a gente indica, né, a equipe do Matheus indica qual é o documento que não pode deixar de faltar nesse credenciamento. Assim, a gente gostaria de enfatizar, né, que o processo, apesar aí de ter uma lista, etc., pode às vezes parecer um processo difícil, ele não é. Isso a gente já fala com tranquilidade, né, Matheus? Perfeito. Depois eu até vou mostrar onde tem alguns tutoriais que podem ser consultados aí, que vão tirar eventuais dúvidas sobre o processo. Passei aqui, Matheus, para a lista. Falou, né? Só ressaltando, né, onde tem a lista dos quem já está credenciado, né? Só para mostrar no detalhe. E esse aqui é o sistema, é o nosso sistema, onde o processo é iniciado pelo fornecedor, né?
ele se loga, ganha uma senha e aí faz todo o processo por meio, a gente chama de portal CFI. E existem informações nas laterais, do lado direito existem alguns tutoriais, em especial um tutorial do credenciamento de serviços tecnológicos, né? Clicando onde está em destaque, clicando nesse link, você abre o tutorial que vai explicar o passo a passo dentro do sistema de como inserir as informações, como informar determinadas coisas, né, aquilo que é obrigatório, aquilo que é acessório, enfim, pode ser mandado, mas não é obrigatório. Então, por meio desses links, vocês conseguem mais informações sobre o processo em si. Tá? E agora a gente tem um vídeo, né, no site do BNDES Crédito Serviço 4.0, tem um vídeo, um tutorial aí do passo a passo da apresentação. Matheus, a gente encerrou, né, que estou preocupado aqui com o tempo para a gente deixar aberto aqui para... Terminamos, né? Sim. Maravilha. Devolvemos, então, Paulo, para você a palavra. A gente achou que ia ser rápido, mas sempre a gente se empolga aqui e acaba gastando um pouco mais de tempo. É muito bom você ver todas essas possibilidades que a gente tem de financiamento e como o BNDES, vamos dizer assim, se adaptou rapidamente a essa nova fase que nós estamos vivendo, né? No fundo, né? O que o pessoal gostaria de ver é como mexer com tudo isso. Eu acho que o tutorial está aí, está fácil. As perguntas são sempre as mesmas, né? Quando você joga serviço no meio, financiar serviço é uma coisa estranha. Então, como é que fica o serviço se tem uma receita continuada? Se um projeto é pago em 36 meses, você falou isso logo no início, eles financiam, você vai receber isso continuar em 10 anos para frente para pagar. Quer dizer, tudo isso é possível, mas eu acho que o mais importante é entrar nesse tutorial, se cadastrar e ver. E aí você comentou uma coisa, Gabriel, que nós precisamos ajustar, que é o meio que nós vamos utilizar para se comunicar. Ou seja, o pessoal vai nos procurar, vamos passar para vocês, e vice-versa, né? Vamos ter alguns casos que vai cair direto com vocês. Isso nós vamos disponibilizar no site, acho que é muito importante o pessoal saber que no nosso site nós vamos ter isso disponível, não está ainda no site, isso vai estar no começo do ano que vem, vai estar. Entretanto, no BNDES já tem, né, o Gabriel? Qual o site mais fácil para entrar, o link mais fácil, se quiser compartilhar? Deixa eu aproveitar, a Fernanda, que na verdade ela está nos assistindo aqui do BNDES, ela já compartilhou aí no chat alguns links, tá? De acesso aí do BNDES. Eu não consigo, infelizmente, eu não consigo enxergar. Não me perguntem por quê, mas eu não consigo. Deixa eu ver, mostrar a conversa. Eu não consigo enxergar o chat aí do evento, mas ela já compartilhou alguns links aí com vídeo, tutorial. A Fernanda participou na perguntas e respostas, tá lá. Isso, ela já mandou o vídeo do tutorial aí do credenciamento, a página do banco que a gente vai disponibilizar. Essa apresentação, a gente, depois aqui do evento, Paulo, a gente manda para vocês podem circular aí para os associados. É isso aí. Então, a ideia é dar a maior transparência possível aí para as pessoas conseguirem acessar as linhas do BNDES. Uma coisa muito importante, o momento agora é de se credenciar, tá? Então, aqui a gente não está falando de você ir buscar o crédito no BNDES nessa linha, tá? Essa linha agora, o momento é a gente criar uma base de credenciados no BNDES. Então, o nosso foco de dúvidas, etc., nesse momento principal, é como a empresa se credencia, como ela entra lá naquele portal CFI que o Matheus mostrou e consegue lá fazer o upload das documentações, está tudo no conforme, e a equipe do Matheus vai fazer a análise para credenciamento, tá? Acho que isso é o mais importante. E aí, claro, Paulo, a gente tem, né, e aí a Fernanda em particular, que trabalha na nossa equipe, ela é uma pessoa que só cuida de ABINC, né? Ela é ponto focal de ABINC. Sim. Então, a gente tem exatamente esse modelo na parte de fomento, de ter pontos focais no BNDES para cada associação parceira, tá?
Então, enfim, está bem disponível para vocês. É muito bom isso daí, porque sempre o pessoal pergunta, você falou no início da apresentação até, pessoas que fornecem equipamento incomodato e tudo mais, né? Tem gente aqui perguntando que ele faz serviços com equipamentos, né? Um serviço agregado. Óbvio, isso vai estar... esse caso aqui é do Paulo Ailton. O Paulo até fala assim, no meu caso eu forneço equipamentos, um serviço agregado. Ótimo, se cadastre que você vai ser um tremendo fornecedor que vai estar lá no meio. Até aproveitando, essa é uma boa pergunta, aí o Matheus ele vai falando aqui também. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar, Matheus, mas assim, você fica à vontade, nessa foto aí que a gente está vendo um tablet, né, na mão aí nessa chamada aí da palestra, né, que tem um tablet aí na mão da pessoa, fazendo analíticos aí, provavelmente, ou gerenciando a célula robótica aí, esse tablet, por exemplo, se for incomodato, se ele tiver incorporado na prestação de serviço, né, na prestação, na nota de prestação de serviço, ele inclusive é financiável, tá? Porque você não está financiando a venda, você não está vendendo o tablet, né? É como quando a gente assina aqui um pacote de internet que vem a empresa instalar o modem na nossa casa, né? A gente está pagando pela assinatura, envolve o custo do modem, né? No tempo que fica aqui. Mesma coisa aí desse tablet, então isso está financiado. O que não é possível financiar no BNDES é a venda do equipamento, né? Aí, para fazer a venda do equipamento, aí a gente fala do Finame 4.0, que tem lá, dentro do Finame, uma linha hoje específica para financiamento de 4.0, tá? Aí a empresa tem que buscar lá no Finame, também é com o Matheus, um credenciamento do seu equipamento como 4.0. Eu acho que essas perguntas, nós vamos ter que fazer uma espécie de uma receitinha que vai estar no nosso site, explicando... Uma FAQ, né? Exatamente. Perguntas e respostas, para deixar para o pessoal, quando tiver dúvida, contato o Matheus, contato o Gabriel, fala com a Fernanda. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? O que o pessoal sempre fala assim, no caso de financiamento e de contrapartida em linhas de fomento, é possível financiar qualquer linha disponível ou apenas linhas especiais? Não, de novo, está tudo lá para você cadastrar e fazer financiamento. Mas isso, as perguntas e respostas, ou as FAQs, né, vamos dizer, as perguntas frequentes, eu acho que a gente tem que preparar, e é isso que eu estava falando, no início do ano isso vai estar disponível para a gente poder começar a trabalhar, porque tenho certeza que está todo mundo, pelo que eu estou percebendo aqui nas perguntas, que o pessoal está muito, 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 vamos dizer assim, animado e curioso de ver esse tipo de trabalho que vocês fizeram, que eu volto a dizer, é uma forma do BNDES enxergar todo esse novo cenário que nós estamos vivendo, né? Uhum. Não, e a gente está disponível, não sei se você quer, Paulo, talvez a gente tenha mais 5 minutos, não sei se vocês querem usar, mas assim, é uma linha, a gente está falando aqui de uma linha de crédito única, tá? Por mais que a gente esteja falando de 7 categorias, isso é importante ficar claro. É uma linha de crédito só, chamada BNDES Crédito Serviço 4.0, tá? Então, acho que isso é muita informação, muito detalhe, né? A gente acaba se perdendo. Mas só retomando, é uma linha de crédito que financia aí 7 categorias de serviço tecnológico, mas é uma linha de crédito com a melhor condição que hoje o BNDES consegue ofertar aí para as empresas. E, na realidade, a categoria é muito mais, como o Matheus já falou, uma coisa interna, né? No fundo Serviços 4.0, ponto. Isso. No futuro, o que a gente vislumbra ter é um portal. Hoje a gente já tem um portal de entrada das MPMEs no BNDES, porque normalmente quem vai, né, nesse modelo de repasse do BNDES são as pequenas e médias empresas, né, que são aquelas que faturam aí, até 300 milhões de reais. Essas empresas, hoje, têm um portal que chama-se Canal MPME, canal do MPME do BNDES, que a empresa entra lá, descobre como funciona o BNDES, as linhas, tem uma navegação aí que é tratada, tem até um pouco de inteligência artificial lá para encaminhar a empresa aí para as melhores linhas. E no futuro a gente quer ter lá um portal do 4.0, onde a empresa diz o que ela precisa e aí começam a pipocar soluções para ela. Mas isso é futuro ainda, não... A gente ainda está catalogando e credenciando, mas isso no futuro. Então, assim, não se preocupem com as categorias.
não se preocupem, entrem no BNDES, procurem aí o portal CFI para se credenciar no BNDES. Isso é o mais importante agora. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, né? Precisamos criar a base para depois saber como mexer, para depois... Não que você tenha que esperar tudo isso para poder se beneficiar de alguma coisa do BNDES, já está lá, mas a base tem que ser criada agora para fazer esse match de A com B, que eu acho que é isso que é o mais importante, porque na hora que você for fazer o serviço, você tem de um lado o fornecedor, você tem que vai prestar o serviço, e assim por diante. Eu acho que nós atingimos o tempo, que eu sei que vocês precisam sair, que tem outras reuniões aí que vocês já comentaram, são 5 horas, estamos com um tempo bastante... Eu acho que foi muito interessante todo o nosso trabalho e mostrar que existe, que isso está disponível, que isso vai fazer parte dessa parceria ABINC-BNDES, BNDES e ABINC, na qual a gente vai ter que fazer todo um trabalho daqui para frente. Eu, da minha parte, estou extremamente satisfeito. Para quem não sabe, eu sou o Paulo Sparca, presidente da ABINC, atualmente sou presidente da ABINC, então desde o começo aqui nessa associação, junto com o Flávio Maeda, que é o nosso vice-presidente, que está assistindo aqui a apresentação, está conosco. Enfim, eu acho que o próximo passo é a gente começar a colocar à disposição do pessoal, o nosso site todo mundo já conhece, e vamos trabalhar vamos chamar como você disse mesmo, as perguntas frequentes com resposta para o pessoal já começar a se preparar e tirar notícia. Se você quiser disponibilizar algum link adicional que a Fernanda colocou, acho que está bem claro, não, Gabriel e Matheus? Tá, ela me falou aqui pela mensagem, ela já disponibilizou aí o regulamento, um tutorial em PDF que mostra o passo a passo, e o link aí para o vídeo, né? Que tem. Eu recomendo fortemente que olhem esse PDF e esse link com o vídeo, que ele realmente é bastante esclarecedor aí do que a empresa precisa. Não estou ouvindo o Paulo, não sei se... Não, está ouvindo sim, estava mudo. Quem é que não paga mico em qualquer webinar que começa a falar e está mudo, né? Volto a dizer, eu queria agradecer Matheus e Gabriel por essa apresentação. Quero agradecer o pessoal que nos assistiu até agora, porque tem muita coisa para a gente mostrar e saber que esse mundo de IoT trouxe muita coisa nova, trouxe uma forma nova de fazer coisa. A pandemia ajudou a gente desencaixotar diversas coisas e desengavetar outras que estavam paradas. Eu acho que o BNDES foi muito rápido na preparação desse material de serviços 4.0. Nós começamos a falar isso no início do ano, você imagina, começamos a falar isso em fevereiro, que eu me lembro, e nós estamos chegando na situação que estamos hoje. Muito bom mesmo. Mais uma vez, agradeço e deixo a palavra final para vocês, pessoal, Gabriel e Matheus. Bom, eu vou agradecer mais uma vez aí o convite pela BINC, agradecer aí o Paulo pela organização do evento, agradecer o Flávio aqui que também está nos assistindo, o Ricardo que ajudou na organização, e deixar aí as portas abertas do BNDES para a BINC e todos os seus associados, para a gente tentar aí ver se a gente consegue dar ainda mais tração para os fornecedores da tecnologia 4.0 no Brasil, né? Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Matheus. Pessoal, eu queria agradecer também a atenção de todos, convidá-los para que venham para o credenciamento, submetam suas propostas, não deixem de mandar as perguntas. Eu sei que a gente tem pouco tempo e devem ter muitas dúvidas aí para serem tiradas, né? Não deixem de mandar, que a gente vai responder o mais rápido possível.
E agradecer a todos pela organização, pela possibilidade aqui de apresentar, né, esse produto que a gente aposta muito e a gente entende que é o caminho para ajudar o Brasil a vencer diversas dificuldades que estão há muito tempo se arrastando aí, que a gente precisa passar por elas. Então, obrigado a todos. Ótimo. Mais uma vez, obrigado a todos que estão conosco, Gabriel, Matheus e todos da organização. Até a próxima. Muito obrigado. Se cuidem, que a gente precisa tomar muito cuidado na situação que nós estamos passando com essa pandemia. E se a gente não se vê, eu quero desejar um Feliz Natal e um 2021 iluminado para todo mundo. Um forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Igualmente, abraço. Obrigado, Paulo. Um abraço.